Aleluia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, então, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 a 6. Vamos à leitura da palavra de Deus, que diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Versículo 3: E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Tendo o pastor Michael de novo conosco, ele e a sua esposa Marina, que alegria, né? Pastor Michael, pastor dessa igreja, servo de Deus, na qual Deus tem nos usado, né, juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Às vezes não é uma tarefa muito fácil, né? Conversava com ele, nós estamos expondo as escrituras nas epístolas de João, e essas epístolas são epístolas muito práticas, elas são muito óbvias, ainda que às vezes o óbvio não é tão prático, né? Nós temos aprendido isso sendo redundante na prática. Às vezes o óbvio não é tão prático, mas a exemplo disso, todos nós temos dificuldades. E muitas vezes, quando nós estamos tentando servir a Deus com primazia, com excelência, naquilo que nós julgamos excelência, porque tem um crivo aí de Deus, o que é excelente para Deus, né? Talvez seja alguém que está disponível, alguém que humildemente quer ser usado por Deus. E não necessariamente alguém que não vai errar, que vai fazer tudo perfeitamente, né? Então, dessa forma, pregar a palavra de Deus, Deus, ele levanta homens que precisam ter uma noção de uma pregação equilibrada. E homens que precisam ser equilibrados na mensagem. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque se por um lado, o pregador e a pregação for somente denunciar o pecado, somente exortar a igreja, somente confrontar a igreja, talvez isso possa, ele só fala de juízo, de condenação, de perdição, de inferno, isso possa ser de alguma forma, né, dos aspectos da lei, ser algo que possa incorrer num legalismo ou num moralismo, simplesmente um código moral de regras, de condutas. Será que isso é suficiente? Por outro lado, irmãos, se não tiver uma dosagem de graça, misericórdia, consolação, nós vamos ter dificuldades, porque também o pregador ele não pode somente ter uma pregação aonde vai haver somente consolo ou uma motivação para que as pessoas se sintam bem, ou de repente apenas vão estar alheios vão estar anestesiados pela realidade do pecado, que não é o caso dessa igreja local aqui, para a glória de Deus, eu digo isso, testemunho público aqui. Pastor Michael, eu nunca vi ele concordar, pelo menos até agora, com nenhum irmão que esteja vivendo em pecado e ele esteja assim, concordando que o irmão vive em pecado no nosso meio. Vocês entendem? Como, né?
fosse uma coisa comum, assim, não, o irmão tem pecado, mas tipo assim, não vamos incomodar o irmão, deixa ele pecar em paz. Graças a Deus isso não acontece aqui. O pastor dessa igreja tem primado pelo solo Escritura, ou pelo somente a Escritura, como um crivo que nos santifica pela verdade, pela luz do conhecimento verdadeiro de Deus, que independe da nossa capacidade de interpretar o que é certo e errado, porque lembre que Adão e Eva, quando eles pecaram, foi em busca daquilo conhecimento do que era certo e errado. Ou seja, eles não queriam mais depender de Deus. Eles estavam dizendo assim, não, as questões do bem e do mal, a partir de agora eu decido. Aí eles preferiram desobedecer a Deus. Então, por outro lado, irmãos, a gente não tem só uma pregação assim, onde os irmãos, né, ficam maravilhados, nossa, quanto amor, assim, até porque o amor está em tudo, amém? E principalmente na verdade. E dessa forma, na primeira parte que eu falei, que o pregador ele pode incorrer no erro de ser um legalista, um moralista, que não está correto, como os fariseus eram, hipócritas, né? Esse outro pregador ele também pode incorrer, ele vai ter um problema, uma dificuldade, porque se ele não trouxer uma mensagem que confronte os irmãos à mudança de vida, ao arrependimento de pecados e à conversão dos maus caminhos, ele vai estar consolando um pecador e permitindo que ele viva em paz no seu pecado. Então, onde é que está o equilíbrio? O equilíbrio está em nós, quando abrirmos a Bíblia, entendermos que nós somos a pessoa mais pecadora que nós conhecemos. Eu não sei vocês, mas quando eu abro as Escrituras, eu me identifico com uma pessoa mais pecadora que eu conheço. E eu acredito que é esse o coração que nós devemos chegar diante de Deus, para que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração totalmente transformados pela graça salvadora e pelo poder do Evangelho, que vai nos dar uma mente, um coração sadios, bíblicos, saudáveis e equilibrados. Então, dessa forma, um pastor ele precisa ser, numa linguagem mais bíblica, como Amós. Ele precisa ter boca de profeta, mas ele precisa ter coração de pastor. Assim como um pai, quando minhas filhas erram, eu tenho 2 filhas, eu vou corrigi-las, vou discipliná-las, às vezes elas vão ser castigadas conforme as Escrituras, mas ao fazer isso, trazer essa correção, elas deixam de ser minhas filhas? Sim ou não? Não. Elas continuam sendo minhas filhas, mas por amá-las eu vou corrigi-las, vou discipliná-las em amor, com verdade. E talvez é isto, meus amados, com essa introdução, né, a gente pode entender que nós precisamos encontrar a dosagem certa na mensagem do Senhor. Nós não somos Deus, nós não somos o Espírito Santo. Isso aconteceu nos primeiros séculos, teve lá alguns hereges que se identificaram como Paráclitos, né? Teve um homem chamado Maniqueu. Esse homem dizia que ele era o Paráclitos. Nossa, uma heresia, uma blasfêmia, né? E graças a Deus o pastor Michael não é assim, eu também não julgo ser assim, mas humildemente, que Deus fale a nós essa noite, porque o apóstolo aqui, ele escreveu essa epístola a filhinhos, e nesse sentido aqui, conversávamos eu e o pastor Michael, somente nesse sentido das Escrituras, nós somos discípulos, somos aprendizes de Jesus, amém? Nós somos filhos de Deus, filhinhos muitas vezes. Mesmo alguém com mais de 60 anos, ou alguém com menos de 10 anos, vai incorrer exatamente nesse sentido de ser um discípulo, alguém que precisa ser corrigido, ensinado,
alguém que vai precisar aprender. Eu começava hoje com o amado Adriel, que está se chegando, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tu e tua casa, Adriel, as meninas, são muito bem-vindos. Que vocês encontrem aqui no nosso meio muito amor de Deus, e muita verdade de Deus, a luz de Deus, porque nós andamos na luz aqui, né? Para a glória de Deus eu digo isso. Mas conversava com o Adriel de o quanto nós precisamos ser ensinados todos os dias. E nós conversávamos que começa assim, poucas coisas bem aprendidas, poucas coisas bem vividas, praticadas e poucas coisas transmitidas. Isso tem uma simplicidade nisso. E é sobre isso que nós vamos ver essa noite. Eu quero começar com os irmãos dizendo para vocês que esse amado aqui, creio eu, o apóstolo João, numa maturidade que Deus lhe deu, já como um apóstolo idoso, já um ancião. A gente já falou sobre ele, não precisa falar novamente, né? Está no nosso canal, né, Carol? Irmãos, curtam o canal, compartilhem. Se você não sabe, eu vou dizer uma coisa para você, vou fazer um parênteses aqui. Quando você curte as mensagens lá, Romanos, Pastor Michael, as mensagens da Palavra de Deus, você está mandando uma mensagem para o YouTube que mais pessoas vão receber a Palavra de Deus. Vocês querem que as pessoas recebam a Palavra de Deus, sim ou não? Quem gostaria que as pessoas fossem alcançadas pela pregação da Palavra de Deus? Então, irmãos, curtam, compartilhem. Qual é a dificuldade? Se os irmãos não sabem, a gente pode até conversar sobre isso. Vamos fazer um treinamento. Eu, a Carol, a Marina, a Emanuela, a gente ensina para os irmãos como se dá isso, como é que se faz. É simples, é só ir lá, curte, compartilha, a não ser que você não goste que as pessoas vejam que você vive em comunhão, que você vive na igreja, porque tem irmãos que a gente não sabe, né? São meio, né, discretos na sua vida, postam tudo. Coisa do Grêmio, coisa do Inter, coisa da profissional, mas sobre Deus, sobre Jesus, nada. Mas cada um com as suas convicções. Mas uma coisa é certa: se vocês querem evangelizar as pessoas, saibam que a internet, gostem ou não, irmãos, a internet é um veículo para evangelização, para pregação do evangelho. Quando começou essas coisas, eu lembro ainda, eu ouvia pastor dizendo assim: isso é do demônio. Eu ouvia do púlpito isso. Vocês que estão na internet, isso é tudo demônio. E hoje, esses mesmos pastores que falaram isso, estão lá com os canais pregando o evangelho porque se arrependeram. Não tem nada do demônio, gente. Não nesse aspecto. Se nós podemos usar, e nós temos aqui a Carol que tem se empenhado, tem produzido conteúdo para fazer chegar a mensagem de Deus na vida das pessoas, vamos pregar o evangelho também assim, irmãos. E a gente está disposto a compartilhar isso, a ensinar os irmãos que não sabem. A gente entende que é apenas os irmãos não sabem, entendeu? Os irmãos não sabem, vamos entender assim. Mas nós vamos tentar ensinar os irmãos que é muito simples. Às vezes até mandar um convite para estar aqui à noite. Se o irmão não entende que isso é pregação do evangelho, a gente pode conversar também, pastor Michael, eu, abrir a Bíblia e mostrar para o irmão que é a pregação do evangelho. Porque se eu como, se eu bebo, se eu durmo, se eu trabalho, eu faço tudo para o quê? Para a glória de Deus. Então eu preciso comunicar, tudo que eu faço na minha vida, eu preciso comunicar o evangelho. Isso aqui a gente viu no capítulo 1, eu só dei né? Vamos voltar aqui. Então aqui o apóstolo, ele está encorajando os irmãos, e ele também está corrigindo os irmãos a esta mensagem do evangelho. Uma mensagem verdadeira. Porque, irmãos, quando ele diz assim, ó, meus filhinhos, ele tem aqui empregado, né, a gente deu o pastor Michael me ajudou nisso, tá? Tem um verbo no grego que se chama kyrion, tá? Vou entrar aqui. Esse verbo vai aparecer 7 vezes na primeira epístola de João. Ele remete exatamente a esse discípulo de Cristo, a esse aprendiz, que o apóstolo João, ele vai falar com tanto carinho. Quando ele fala assim, ó, meus filhinhos, aparece
esse substantivo, né? Na verdade, perdão. Kyrion, né? Então, perdão, teknion. Esse é o substantivo. O que é teknion? Ele é usado para aludir o quê? Para trazer o sentido de uma criancinha, de um aprendiz, de um discípulo. E é isso que nós somos discípulos de Cristo, nós somos filhos de Deus. Então, ele como nosso Pai. Então, o apóstolo João, é como se Deus, ali nós cremos que o Espírito Santo moveu o apóstolo e inspirou a palavra. Inspirado é a palavra, é a Escritura. Movido é o apóstolo. Ali é como se Deus estivesse compartilhando o coração dele de pai com o apóstolo. E aí esse carinho, né? Teknion, filhinhos, discípulos. Que aí vem de Kyrion, né? De Kyrios, perdão, que é Senhor, né? Então, esse filhinho ele vai aparecer 7 vezes nessa epístola aqui de 1 João. Nós não vamos ler toda ela, todas as vezes, né? Mas é importante que vocês entendam a importância, porque esse apóstolo aqui, esse escritor, o Espírito Santo moveu ele e usou ele, e ele tinha uma característica, ele tinha muito o número 7. E em breve nós vamos estar no Instagram, né, Carol, fazendo postagens sobre 7 motivos, as 7 palavras sobre a palavra de Deus, sobre essa epístola aqui. Então, dessa forma, esse carinho do apóstolo, ele vai denotar para nós a intenção inicial, que é o seguinte: meus filhinhos, meus discípulos, meus alunos, meus filhos, essas coisas vos escrevo, que é o que vai vir a partir daí, para que não pequeis. Veja que interessante, irmãos. Ele está percebendo que os irmãos aqui, eles estavam incorrendo numa aceitação das heresias, eles estavam praticamente quase aceitando ali aquilo que a gente já vem falar das heresias daquele momento, né, naquele primeiro século ali. E ele está alertando para eles: meus filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para lembrar vocês, para que vocês não venham a pecar, para que não pequeis. Aqui, esse verbo aqui, pequeis, ele vai vir do grego também, hamartano, né? Que significa para que vocês não ofendam, para que vocês não se desviem, para que vocês não transgridam, né? Não abandonem de forma negativa o caráter que vocês receberam de Cristo, como seus discípulos, como filhos de Deus, como aqueles que estão na luz, em comunhão, aqueles que estão na verdade, e não aqueles que estão, como a gente leu Deus no capítulo 1, nas trevas, que são mentirosos, que não estão na luz, em oposição a isso que ele está escrevendo, sabe? Então, dessa forma, irmãos, nós podemos perceber aqui o amor de Deus, Deus compartilhando o coração dele com o apóstolo João. Ainda é o problema do capítulo 1 aqui, que é o problema do pecado. Irmãos, vejam bem. Muito obrigado. Qual é o maior problema que nós temos, irmãos? Será que o maior problema é uma enfermidade de uma doença terminal? Será que o maior problema é um fracasso na vida? Será que o maior problema que nós temos é morte? Será que a morte é um problema? De fato? Será que o problema é alguma traição? Ou alguma mágoa, alguma ferida, alguma desilusão? Qual é o maior problema, gente, do mundo? Qual é o maior problema? Qual é o maior inimigo que nós temos? É o diabo? Ou é aquela pessoa que odeia você, aquele inimigo? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. E eu quero ajudar vocês, eu quero responder. O maior problema que nós temos é o pecado. Grave isso. Não é uma doença terminal, não é falência, não é um fracasso,
não é uma traição, não, é o pecado. Pecado. Esse é o maior problema que você tem e que eu tenho. Porque é a única coisa que pode me afastar de Deus e que pode me afastar de vocês. E é interessante que o pastor Michael, quando ele ministrou todo o livro de Romanos, e eu indico, Adriel, né, nós temos no nosso canal, o Adriel vai estar lendo Romanos, né, já por orientação. Assiste por favor, com a família, vai ser muito edificante. O pastor Michael, quando ele está ministrando em Romanos 5 e Romanos 6, nós não precisamos abrir lá. O Senhor me dê força para pregar essa noite, em nome de Jesus. O pastor Michael, ele fala assim, que se nós, irmãos, por acaso, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, lembra? Texto muito conhecido nosso. E aí alguns irmãos naquela época caíram no engano, tipo assim, bom, já que abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar muito. Naquela época, irmãos, o apóstolo Paulo passou por isso. Era tipo um engano, uma heresia da época. Quanto mais eu pecar, né, pastor? Quanto mais eu pecar, mais vai superabundar a graça. Irmão, isso é mentira. Não tem nada a ver. Isso é um engano daquela época. Irmãos, por acaso não existe esse engano ainda hoje? Existe. Tem pessoas que acreditam na hipergraça. E quanto mais elas pecarem, mais vai superabundar a graça. Irmãos, isso é um engano. Isso vem dos quintos dos infernos. No capítulo 6, ele vai dizer assim, por acaso nós vamos continuar pecando? Vocês lembram? Bem no início do capítulo 6, né? Romanos 6. Isso aí nós vamos abrir rapidinho. O pastor Michael, quando ele expôs, isso aqui chamou a atenção de todos nós, eu creio. Vamos lá, Romanos 6, diz assim. Falam comigo ali. Bom, só acompanhe. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha aí, ó. Olha a resposta no 2, amados. Apóstolo Paulo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda para ele? Irmãos, uma das maiores evidências que nós, vamos lembrar aqui que a gente está concluindo hoje aquele primeiro teste da obediência, que eu falei lá na primeira pregação, que nós vimos do 1 João 1:1 até 1 João 2:6, que era o teste da obediência. Não sei quantos lembram, quantos estão anotando. Então hoje a gente conclui o primeiro teste de obediência, que é um teste onde nós, como filhos, obedecemos ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então o pecado, irmãos, ele é o pior inimigo, ele é o pior problema. É óbvio que ele é inevitável, mas um dia ele foi o Senhor de cada um de nós aqui. A pergunta é, ele ainda é? Se nós nos arrependemos, crendo em Cristo, com fé no Filho de Deus, arrependidos dos pecados, convertidos aos maus caminhos, não por nenhum mérito nosso, Deus não nos ama pelos nossos méritos, mas Ele nos ama pelos méritos de Cristo. Ele nos ama apesar de nós, apesar dos nossos deméritos. O amor de Deus, nesse sentido, é incondicional. Não é pelo que nós fazemos, ou aparentamos fazer, mas é pelo que Cristo fez. Pelo que Cristo fez. Porque morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue, tomou a nossa culpa, tomou o cálice da ira, da justa ira de Deus. Derramou, verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós podemos dizer aqui que é inevitável o pecado, mas o pecado ele é muito amado por alguns.
inicialmente, depois ele é odiado, porque ele não é amigo, ele é devastador, ele é um vírus mortal, o vírus mais mortal que existe na face da terra. Só que o pior não é a questão do pecado, meus irmãos, que pode nos afastar de Deus. O profeta já diria, né? Como boca de Deus, né? Os vossos pecados fazem separação entre mim e ti, ali Deus falando. Entre vós e o vosso Deus. Essa é a gravidade do pecado, nós não podemos esquecer. O pecado, meus irmãos, ele é real. Lembra que a gente leu lá nos primeiros versículos do capítulo 1? Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Já pecou. E a verdade não está nele. E aquele que acha que pode se livrar do pecado, aquele que engana a si mesmo, que engana seus irmãos e tenta enganar Deus, ele está até blasfemando, já está até arriscando a perder tudo. Nós conversávamos aí com o pastor Michael ali, não é uma situação de a comunhão, de perder somente a comunhão, tão somente, não é isso não, meus irmãos. Trevas, ausência de verdade, ausência de luz, isso é perdição. Mas aqui nós vamos ler essa noite: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, porque é inevitável pecar, eu peco, vocês pecam, nós pecamos, amém? Já pediu perdão hoje para Deus? Temos um advogado, aleluia, Jesus Cristo. Mas ali temos um advogado para com o Pai. Eu conversava com o pastor Michael, enquanto eu li esse texto aqui, me saltou os olhos assim. Isso aqui a gente não leu em comentário nenhum, sei lá, mas foi uma coisa assim que eu creio que o Espírito Santo estava compartilhando, iluminando os olhos do nosso entendimento. Eu conversei com o pastor Michael sobre isso, quando eu li essa parte que temos um advogado. Depois dessa primeira parte, versículo 1 aqui, acompanhem comigo aí na exposição, irmãos, todos os irmãos, por favor, na Bíblia. Temos um advogado para com o Pai. Poderia ter escrito assim, ó, para com Deus, para com o justo juiz, poderia ter escrito outra coisa, sim ou não? Não sei se vocês estão acompanhando comigo, mas está escrito o que aqui? Para com o Pai. Vocês entendem, irmãos? O amor de Deus. Porque não importa, nesse caso, não importa o que tu tenha feito. Se tu crendo que Jesus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, Ele pode te salvar, Ele vai te salvar. Se tu crê de todo o teu coração. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a luz. É isso que é revelado em Cristo. Porque Deus perfeito, o Criador, o Pai, criou o homem perfeitamente. O homem pecou. Ficou imperfeito, caído. Jesus perfeito vem, se faz homem, encarna, se faz carne. E Jesus morre e restaura o homem, reconcilia o homem de novo com Deus, ao propósito eterno. Esse é o Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem da cruz. Porque ninguém pode se salvar. Nenhum de nós aqui pode se salvar, irmãos, da ira vindoura. Nós merecíamos nesse aspecto o inferno. Por nós mesmos. Mas por causa de Cristo, fomos perdoados. O nosso advogado, e aqui é o Paráclitos, né? O famoso... É uma das palavras do grego mais conhecida que eu lembro que as pessoas conhecem, é o Paráclitos, porque é o outro igual, é o advogado. O pastor Marco estava explicando, no caso ali seria consolador, mas nesse caso aqui é um intercessor, porque ele advoga, irmãos, não que nós somos inocentes, não que nós não temos pecado, não que nós merecemos, isso é mentira. Ele está advogando que nós somos alvos, nós somos filhos
da desobediência, somos alvos da ira de Deus, irmãos. E estamos a passos largos para a perdição eterna, a caminho do inferno. Então, Ele não está nos inocentando, porque nós somos inocentes, nós somos culpados. Essa é a verdade. Mas Ele levou sobre si as nossas culpas. Aleluia! Ele tomou o nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Que nenhum de nós aqui imagine que poderia carregar aquela cruz. Às vezes, sabe, Marina, eu vejo alguns cânticos aí afora. Graças a Deus aqui o louvor ele tem um crivo bíblico. Mas eu já ouvi louvores como se as pessoas pudessem ter pego aquela cruz. Mentira! Nenhum homem poderia tomar aquela cruz. Somente este homem aqui. Porque o peso daquela cruz nenhum poderia carregar. O peso de todos nós, de todos os pecados, de todos os tempos. Somente Jesus, meus irmãos. Nenhum outro homem poderia se salvar, irmãos. Vocês entendem a qualidade desse advogado? O justo. Jesus, o Cristo, né? Cristo, o justo. Ele é justo, irmãos. Ele não precisa fazer nenhum tipo de... Sabe? Você está entendendo, né? Porque nós somos corruptos. O coração do homem é desesperadamente corrupto. O homem caído, ele quer sempre dar, né? Quer sempre se safar. Vou falar aqui. O homem quer sempre se safar. Quando ele procura um advogado, às vezes ele quer se safar. Esse advogado aqui não. Esse advogado aqui sabe que nós somos culpados. Ele sabe que nós merecemos o inferno. Ele sabe que nós não somos inocentes. Ele sabe que nós somos pecadores, que nós ofendemos a Deus. Isso mesmo, irmãos. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Tu não ofendes só teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha. Tu ofende a Deus. Sabia? Pequei contra ti somente. E é o mesmo que nasceu em pecado. Que tem essa natureza pecaminosa, porque ele não consegue evitar isso. É inevitável. O pastor Michael pregou uma porção, né? O bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse faço. Vai em Romanos. Cantamos aqui. Mas o aspecto aqui, irmãos, é que quando eu peco, eu preciso ter uma consciência clara. Veja bem, quando nós pecamos, eu estou pecando contra o meu marido, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra a minha casa. Eu estou pecando contra a igreja, contra os irmãos. Eu estou pecando contra Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? O estrago que o pecado faz. Para a gente, tipo assim, dar de ombro. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, não é o que falam? Trata o pecado como se fosse uma coisa assim, normal. Isso não é uma evidência de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus. Porque o pecado, ele vem desde lá para o homem, quando ele entrou no mundo ali em Adão com Eva, ali, é ali que o pecado entra no mundo. Mas Satanás pecou. E para ele não tem mais salvação. É um outro tipo, nós não vamos falar, uma outra qualidade que ele já está sentenciado. Nós ainda não. Há esperança para nós. Se nós ainda hoje, no dia que se chama hoje, nos arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos dos maus caminhos. Porque o Espírito Santo, que é o outro advogado, são dois advogados, Jesus Cristo, nós conversava, né? Ele está lá à destra do Pai, soberano, intercedendo por ti, por mim, por nós, igreja. Porque se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, a qualidade dele. Ele é justo, porque nele foi feita a justiça de Deus, a justificação. Por isso que ele tem essa qualidade, porque ele se fez homem. Lembram? Jesus sempre existiu, Jesus era Deus, é Deus, se fez homem,
nunca pecou, uma vida perfeita e irrepreensível. Sua obra foi tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado e voltará. Aleluia. E mais, tem mais, não é só isso, tem mais. Poderia ficar falando anos aqui sobre Jesus e não esgotar. Ele sempre existiu, Ele é nosso Deus, e Ele é nosso advogado. Ele intercede por nós agora, nesse momento, se nós pecarmos, e mediante arrependimento, confissão, né? Como diz também, Salomão já diria isso, né? Que aquele que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Aquele que reconhece o pecado. Provérbios 28:13. Muito importante esse texto. Não tinha... Lá em Gênesis vai dizer que o pecado está sempre à porta, né? O pecado, né? Todo dia vai lá, para ver se nós vamos acolhê-lo, né? Porque daí a gente agasalha o pecado e muitas vezes a gente vai conceber, né? A Carol que está grávida, ela está concebendo a Aninha. O pecado é um filho também, irmãos. Porque nós podemos conceber o pecado depois de um tempo que a gente fica ali, ó. Vive em pecado oculto, não confessa, não procura, né? As irmãs mais novas não procuram as irmãs mais velhas, não procuram os maridos, não confessam. Os irmãos também mais novos não procuram os irmãos mais velhos, não andam na luz, não confessam pecado, não confessam nem para Deus, achando que eles enganam a si mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos, enganamos o próximo e ainda queremos enganar a Deus. Não muda, o princípio é o mesmo, porque nós abrimos a porta daquele que bateu a porta lá. Pecado, desde Gênesis está escrito isso. Ele bate a porta para ver quem vai, né? O pecado é nocivo, irmãos. Ele é um veneno oferecido para nós com rótulo de remédio. Olha só que desgraça. Tenha cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado, meu irmão. Mas, sobretudo, não brinque com Deus. Porque o maior problema que nós podemos ter é com Deus. É estar longe de Deus. Não estar na luz. Não, Deus é luz. Deus é santo. Então, para que eu esteja em comunhão com os meus irmãos, a igreja dele é santa. Convém que eu esteja santificado pela palavra. Eu não posso estar no meio dos irmãos vivendo de qualquer forma, em oculteza, em trevas, sem verdade, sem luz. Que o Senhor nos livre, irmão, desse duro coração, que não se arrepende, que não se converte, que não se humilha. Nós temos o Espírito Santo, que é o outro advogado. Irmãos, olha o privilégio que nós temos, irmãos. Nós temos Cristo junto ao Pai, advogando. Nós temos o Espírito Santo aqui também advogando. O Espírito Santo ele vai advogar em dois sentidos. Ele vai advogar em favor de Cristo, sabia? Ele vai testificar de Cristo, daquilo que Cristo e o Pai, através de Cristo, comunicaram a nós, a fidelidade às Escrituras. Vai nos ensinar a orar, lembra? Vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então tem esse aspecto do Espírito Santo, o Paráclitos também, que ele vai interceder por nós, junto ao Pai e a Cristo, mas ele também vai interceder aqui na terra por Cristo a nós, igreja. Uau! E para o mundo também. Vai testificar. Até pelo seguinte, irmãos, quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. É obra exclusiva dele. Não é a capacidade de nenhum dos pregadores, pastores, dos diáconos. Não vai ser o diácono André, o diácono Gaúcho, não vai ser ninguém, irmão, que vai te convencer. Mas o Espírito Santo tem poder e ele convence a todos nós dos nossos pecados, seja eles de uma ordem pessoal ou de uma ordem coletiva, porque às vezes nós podemos estar em pecado como igreja, em omissão,
Porque se nós não cumprimos o papel da igreja missional, nós já estamos pecados. Se nós não proclamamos o Evangelho, não pregamos o Evangelho, nós estamos em pecado. Nós temos Jesus Cristo junto com o Pai. E Ele é, versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui eu tenho aqui algo que nós anotamos, conversando com o pastor Michael, é muito importante isso aqui, eu não vou deixar de... Irmãos, propiciação, ela é muito abrangente. Então, quem é a propiciação? Ele, Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso aqui é algo maravilhoso. Isso aqui do grego é ilastanos, né? Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui. Ilasmos, perdão. É expiação, é um expiador. O que nós anotamos aqui? Aqui é preciso nós voltar um pouquinho no Antigo Testamento, a gente não vai abrir lá, mas lá em Êxodo, Moisés escreveu, Êxodo 25, ele recebe instruções de Deus para a construção da Arca da Aliança, e sobre a tampa ali da Arca da Aliança, ele construiu e chamou aquilo de propiciatório, tá? Que seria a tampa da arca, e sobre essa tampa ele colocou ali 2 querubins, um em cada extremo, assim, um em cada ponta. Esse detalhe eu resolvi citar ele, são muitos detalhes do templo, né, da arca, mas esse detalhe eu quis falar. Vocês lembram quando Jesus ele já tinha ressuscitado e chegam lá naquele lugar onde ele ressuscitou e tinha um anjo, um na cabeceira e um aos pés? Lembram? Quando Pedro e João, esse escritor aqui chegou lá, representava a ressurreição de Cristo, uma vez que foi feita a expiação pelo sangue. Havendo pecado, é necessário que haja derramamento de sangue. Então a morte de Jesus, por nós, pelos nossos pecados, no nosso lugar, pelas nossas ofensas e culpas, pelo nosso desvio, Jesus se tornou a propiciação. E Deus se tornou propício a nós também. Porque uma vez que eu estou ofendendo a Deus, meus irmãos, com o meu pecado, veja que interessante, o meu problema é com Deus. Esse é um problema maior. Inclusive é um problema maior que o pecado. O único problema maior que o pecado é o problema que tu tem com Deus. Se tu ofendeu a Deus, Deus está o que contigo? Irado. E Ele tem uma ira justa. Uma ira santa. É uma justa ira, uma santa ira. Só que somente Cristo pode aplacar, pode apaziguar. Eu gostei muito dessa expressão, né? Apaziguar tá ok, né? Apaziguar. O pastor Michael ministrou lá em Romanos, lembra? Paz com Deus, lembra? Tenhamos o quê? Paz com Deus. É nesse sentido. Então Jesus se torna a propiciação. Ele, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. E aqui é interessante porque aquilo que eu falei para vocês, que as mulheres chegam e veem, né? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 12. Nós não vamos ler ali, mas só para os irmãos saberem, quando elas chegam e veem, né? Um anjo em cada extremidade, que é exatamente essa tampa, né, do propiciatório, exatamente a figura, o tipo, né, ali da propiciação. Então Jesus, ele não veio, irmãos, para nos colocar no nosso lado. Lembra que eu disse para vocês que ele não veio para nos dizer que nós éramos inocentes, que nós éramos bonzinhos. Tu é bom. Que nem aqueles comentários que tu escuta, né? Nossa, o Adriel é tão bom, né? Só falta Jesus. Tipo assim, muito estranhos esses comentários que a gente escuta às vezes, né?
Falta tudo, né, irmãos? Quem é bom? Só um é bom. Só Deus é bom. Deus bom. Para quem não sabe, é Deus bom. Nós ruim. Deus bom, nós ruim. Então, nesse aspecto, meus irmãos, aqui nós temos o que? Não foi somente por nós a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E aqui é importante que nós já temos conversado aqui alguns irmãos, nós não cremos no universalismo, tá? Nós não cremos que isso é tipo assim, tipo um filme de Hollywood, no final vai dar tudo certo, Jesus vai chegar, tá todo mundo liberado, passa todo mundo. Vai ser aquelas coisas de, né? Não, irmão, não vai ser que nem um filme de Hollywood, desculpa, não. É mentira que todos vão ser salvos, mentira, não é. Muitos não vão ser salvos. Vão herdar o inferno. A eternidade sem Cristo, sem a presença santa de Deus, justa. Essa é a verdade. Por isso que o dia que se chama hoje é o dia do arrependimento. O dia da conversão. Que amanhã a Deus pertence. Então hoje é o dia de nós nos acertarmos com Deus, de nós acertarmos com os irmãos, andarmos na luz, confessarmos os pecados, abandonarmos os pecados, crermos nisso que a gente está lendo, que nós somos filhos, que Ele é nosso Pai, que temos um advogado, que advoga, temos 2 advogados, somos conduzidos por esse outro que está aqui hoje, está aqui o Espírito Santo de Deus, governando a igreja, dizendo os termos através da palavra de Deus, de como deve ser homem, de como deve ser mulher, casal, família. Os termos são de Deus, não é da psicanálise, não é de filosofia, não é do Estado, não. É da palavra de Deus, que tem autoridade sobre nós. E o conselho eterno. O pastor Michael disse na abertura aqui. Antes de nós, no ventre da nossa mãe, antes de estarmos ali, Deus já tinha todos os nossos dias escritos. Cada um dos dias. Esse é o nosso Deus. E aqui é no sentido, irmãos. Aqui é importante falar algumas coisas. Quando nós falamos, aqui é o cosmos, tá? Esse cosmos aqui é o mundo inteiro sem distinção, nesse caso, tá? Esse mesmo autor lá em Apocalipse tem um texto que eu acho muito propício. Eu queria abrir bem rapidinho Apocalipse 7:9. Olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: ó, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, os salvos, irmãos, e com as palmas das suas mãos. Então, nesse sentido aqui, é sem distinção. E o pastor Michael também falou que, em certo sentido, também é sem exceção. Mas no sentido, vamos tentar explicar isso de uma maneira mais clara. Por exemplo, a expiação, ela é ilimitada. Nós cremos assim, biblicamente. A eficácia da propiciação, do derramamento de sangue, quando Jesus morre na cruz, a eficácia, o poder disso, irmãos, é ilimitado. O alcance é total, é a todos. O pastor Michael disse, está à disposição de todos. Amém? Nós cremos assim, porque a palavra vai confirmar isso para nós. Aqui nós nem vamos entrar em méritos de teologia, de segmentos teológicos, não, visões teológicas. Aqui nós não precisamos pregar comentários, visões teológicas, não, a gente precisa pregar a Escritura, somente a palavra.
E nesse sentido, o alcance é ilimitado, é total, é eficaz. Então aqui a expiação, ela está disponível a todos, sem exceção. A todos que crerem, a todos que forem regenerados, nascerem de novo, mediante o arrependimento, a fé, porta da graça da salvação. Mediante a fé, essa graça salvadora. Para esses, aí sim, ela vai ser aplicada de forma eficaz. E esse autor aqui, irmãos, movido pelo Espírito Santo, a palavra inspirada, mas ele escreveu esse verbo, pelo menos nos evangelhos e nas epístolas, mais de 200 vezes esse verbo crer, no sentido de fé, no sentido assim, de convicção, de confiança. Irmãos, é muita repetição de um verbo. Não é pouco, não. Ele escreveu 5 livros. Evangelho de João, as 3 epístolas de João e Apocalipse, lembram? Esse autor aqui. Nós cremos que foi ele. E ele vai usar muitas vezes esse verbo crer, 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 crer. Quem crer, né, e for batizado será salvo. Lembram? Tem vários versículos emblemáticos sobre isso. Mais na frente nós vamos ter lá a fé que vence o mundo, né? A vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ali no sentido do ensino, da doutrina, né, que o apóstolo traz. Então, nesse aspecto aqui, nós cremos que a aplicação, ela vai se dar eficazmente aos que crerem. E não como pensa o universalismo. Então, nós não cremos que está todo mundo safo, né? Ou seja, pode ir vivendo aí, está tudo certo. No final, Jesus resolve. Não. Nós cremos sim, né? Até que, né? Ora, o Deus da paz vos santifique em tudo, vosso corpo, vossa alma, vosso espírito, sejam conservados santos e irrepreensíveis até o dia da volta, da vinda do Senhor. Então é a santificação. A gente não pode esquecer de citar aqui. Esse é o processo até que. É a santificação. É a separação que nós temos de ter uma vida dedicada a Deus. Porque, irmãos, a evidência de alguém que é um discípulo de Cristo, que é um filho de Deus, é a luta contra o pecado. É alguém que não se conforma com o pecado. É alguém que não tem pecados de estimação. Tem pessoas que têm um pecado que nem um cachorrinho, irmãos, que nem um pet. E não abandona. Pastor Mário. Tem gente que não, né? A gente vai conhecendo na caminhada pessoas que não abrem mão dos pecados, tem pecados de estimação. Não se arrependem, não reconhecem, não confessam, não se arrependem e não abandonam pecados. Então, nesse sentido aqui, para que seja eficaz essa propiciação, é necessário o arrependimento, a fé, o arrependimento, o abandono. E essa certeza, como a gente tem lido lá em 1 João 5,13, né? Para que, crendo, a gente venha andar, né? A gente venha viver de acordo com o Senhor. No versículo 13, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. É interessante isso, irmãos, porque às vezes nós podemos estar na casa de Deus, nós podemos estar na igreja de Jesus, nós podemos estar servindo, a gente não falta um projeto amor, a gente não falta um grupo caseiro, um discipulado. Vou falar ordens aqui de forma geral, não é sobre nós aqui simplesmente, mas a gente não conhece o Senhor Jesus. Como é que a gente sabe que a gente conhece o Senhor Jesus? A própria palavra vai dizer aqui. Aqui diz assim, nisto sabemos. Então ele está dizendo aqui algo que eles já sabiam, ele está lembrando eles. E é interessante que esse verbo aqui, irmão, sabemos, na primeira epístola de João, são 5 capítulos, esse livro que a gente está expondo aqui, ele vai aparecer, o nome dele é gnosco, ou ginosco, no grego. Ele aparece 25 vezes. E a outra variante, que é oida, também é saber, ter conhecimento, aparece 15 vezes.
Então nós temos 40 vezes, só na primeira epístola de João, desse entendimento, desse conhecimento sobre. O apóstolo está fazendo o que aqui então? Ele está lembrando os irmãos. Isso era uma prática dos apóstolos, a repetição. Catequênios, a catequese, repetição. Era uma prática dos apóstolos no discipulado a Cristo. Pedro, se vocês voltar aqui um pouquinho, vai falar uma coisa muito parecida. 1 Pedro 2,3. Eu já falei outras vezes, hoje eu vou ler esse texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó. Vou ler a partir do 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações. Aí o 2, desejai afetuosamente como meninos, aqui ó, de novo ó, aquela questão de ser um aprendiz, um aluno, um discípulo, ó, como meninos, novamente recém-nascidos ali, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Olha aqui, isso aqui é uma progressão, é ir crescendo, irmãos, até Cristo ser formado em nós. O apóstolo vai dizer, o apóstolo Paulo, até Cristo ser formado em nós. Olha o que ele vai dizer: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Tem uma outra versão que eu não posso, eu tenho uma versão que eu fui criado assim, que é: se é que tem experiência que o Senhor é bondoso. É o mesmo sentido. Então aqui ele vai lembrando para que nós não nos esqueçamos da fé, de como nós devemos andar em obediência aos mandamentos, porque olha o que diz aqui, ó: se guardarmos os seus mandamentos. Isso vai estar em João 15. E irmãos, tem uma conexão muito grande com o Evangelho de João. São mais de 70 conexões entre o Evangelho de João. Lógico que vai ter algumas repetições ali, mas entre o Evangelho de João e as Epístolas de João são muitas conexões, muitas. Não só em palavras, mas como no sentido e contexto até. E nesse caso aqui, ó, se guardarmos os seus mandamentos, nós vamos lembrar lá em João 15, nós vamos lembrar em outros capítulos do Evangelho de João, exatamente essa expressão: se vocês guardam os mandamentos, vocês não são meus amigos, vocês são meus discípulos, vocês me amam. A prerrogativa é forte aqui. Então a gente tem como saber aqui se nós somos ou não somos. Se nós somos, nós guardamos os mandamentos, as ordenanças, porque está aqui, ó. Olha o que diz o 14: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então ele não é o quê? Filho. Aí complica. Vocês entendem a gravidade, irmãos, de nós acolhermos o pecado, de nós sermos obstinados, de nós queremos andar em trevas, em ocultez, onde a verdade não está, mas onde nós podemos estar apostatando da fé. Vocês estão vendo o perigo, irmãos, que tem o pecado? Porque aqui é um pecado de mentira, porque ele não guarda, ele não está guardando. Aqui guardar é proteger, é preservar, é observar, é observância, é tereô, A gente entende ali que ele está querendo dizer assim: aqueles que guardam, aqueles que mantêm consigo. Então ali, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. A verdade aqui é Cristo, e é a mensagem. A gente já explicou isso lá no capítulo 1. Se refere a João 14:6. É Cristo. Cristo é o, digamos assim, é o conteúdo da mensagem. Esta é a mensagem que vos anunciamos, lembram? É exatamente isso aqui. Versículo 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Aleluia! Agora a gente consegue distinguir se nós somos, se nós não somos. E muitas vezes se alguém é ou não é. Pelas Escrituras nós conseguimos ver isso.
Mas qualquer que guarda, versículo 5, a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente ele é aperfeiçoado. E aqui, irmãos, é no sentido progressivo. É aqui que a gente mencionou assim, até Cristo ser formado em vós. Isso a gente vai ver plenamente. É num crescimento de estatura, numa medida de Cristo, um aumento da fé, na perseverança dos santos. É nesse aspecto. Aí a pessoa já não ama mais pecar, ela não vai deixar de pecar. Houve na época, no século ali, quando o movimento Holiness, eles acreditavam que o homem podia ser perfeito e não pecar mais. Isso aí é uma heresia. O homem vai pecar até Cristo voltar. Somente quando Cristo voltar, aí vai estar resolvido de uma vez por todas. Fomos salvos, estamos sendo salvos, e aí seremos salvos de uma vez por todas da volta de Cristo, amém? Isso é claro, qualquer coisa a gente pode depois conversar. Mas nesse sentido aqui, verdadeiramente aperfeiçoado, né? O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aqui ele fala no plural. Viu a comunhão aqui, ó? A comunhão com Cristo e com o Pai, a comunhão entre nós. O amor de Deus, a prática do amor, do perdão de Deus, da verdade de Deus, da luz, da justiça, da propiciação. São todos esses temas tão preciosos. Versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aqui, irmãos, tem uma conotação de imitação. Nós precisamos imitar o nosso Senhor, nosso Mestre. Nós precisamos olhar com os olhos fitos, focados em Jesus. Conhecer Jesus, irmão, saber quem Ele é, onde Ele está, o que Ele fez, o que Ele tem feito, qual é a medida dele que nós estamos. O quão semelhante, quando eu olho no espelho pela manhã, eu me vejo parecido com Cristo, irmãos. Se eu amo como Cristo, se eu obedeço, Cristo obedeceu até a morte de cruz. A autopreservação não é de Deus. Uma das coisas mais terríveis que a gente vai ver, irmãos, como discipulador, como pai na fé, como pastor, ou como alguém que prega o evangelho, uma mãe na fé, é alguém que tenta se defender de Deus. Alguém que se defende do evangelho. Alguém que se defende da santidade, da justiça de Deus, irmãos. Isso é para a nossa salvação. E às vezes tu vê assim, pá, não é ovelha, é cabrito, né? É bode. Mas pode ter um milagre, Deus pode transformar em ovelha. Amém. É um milagre que está conversando. Às vezes o bode está lá dando umas cabeçadas nas ovelhas, e o pastor tem que chegar lá, né, com o cajado, né, pastor Mike? Pem, fica quietinho aí, deixa as ovelhas. Isso rola, irmãos. Quando é bode, pastor, por isso que o pastor tem um cajado, viu? Para quebrar a patinha da ovelha que quer fugir, quer virar desigrejado, né? Pecado decorrente na igreja de forma geral, né? Eu quis dizer de forma geral, nós, igreja, né? Igrejas, pessoas não querem congregar mais, gente, pelo amor de Deus. De onde é que vem isso? Da desobediência, da rebeldia, da falta de comunhão, da falta de luz, de verdade, de amor, entendeu? Vem exatamente daí. O pecado faz separação entre eu e Deus e faz separação entre eu e meu irmão, minha irmã. Sabia? Por isso precisamos reconhecer, confessar e abandonar. Mas se pecarmos, temos um justo advogado. Então nós devemos andar como Cristo andou. Quando eu era muito novo, assim, eu devia ter uns 12 anos, eu recebi um missionário uma vez na minha casa. E ele contou uma história, assim. Não era dele, mas era uma história muito famosa de um missionário na Amazônia. E para mim ela retrata muito bem essa questão aqui, de ser como Cristo. Que é um desafio para nós todos. Ele chegou numa aldeia, não ele, mas um missionário que ele conheceu, ou que ele ouviu falar, e pregou o evangelho e viveu entre eles, viveu entre os índios. E daqui a pouco ele está assim, falando de Cristo, apresentando Cristo.
Daqui a pouco o pajé, né? Acho que é o pajé, né? Que é o... nós conhecemos esse homem aí. E ele... Vocês conhecem? Sim. Aqui. Aqui é onde dele? Aí pegou ele e foi levando ele para apresentar esse homem de que ele estava falando. De que ele estava falando para a tribo? De Cristo? Quando eles chegaram num túmulo, num cemitério, aí ele apontou assim, ó, esse homem aqui. Aí ele ficou assim, como assim? Esse homem é exatamente como tu falou. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Imaginem a vida desse homem que passou naquela tribo. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia! Ele era tão semelhante, enquanto aquele missionário falava de Cristo para aquela tribo, eles lembraram daquele que esteve entre eles, que era um como nós, irmãos. E ele era tão semelhante que eles confundiram ele, aliás, confundiram. Eles viram Cristo na vida dele. Porque não, ele esteve aqui, está aqui. Não, nós já conhecemos. Vocês estão entendendo, irmãos? Será que as pessoas que nos conhecem têm a mesma impressão que esses índios, irmãos? Ao olharem para nós homens, uma palavra para os homens aqui, quando olham para nós, será que as outras famílias dizem, que homem, um homem íntegro, ele ama a esposa, ele dá vida pela esposa, trabalha, é provedor, mas é um homem de Deus, humilde, um homem que ensina, que abre a Bíblia na sua casa, que conduz, que ensina no culto doméstico, que discipula a esposa, os filhos, e que guia a sua família rumo à eternidade. Que tipo de homem as pessoas estão vendo quando olham para nós? Precisamos lembrar, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, é óbvio que nós ainda não somos, e eu julgo, vou falar por mim, nós não somos como nós deveríamos ser. Mas também nós não somos como nós éramos, amém? Glória a Deus. Ufa. Essa é a misericórdia. Misericórdia em misericórdia, de graça em graça, de força em força, de fé em fé, de glória em glória, meus amados. E é tão tremendo que esse apóstolo João, a palavra de Deus assim, em João 3,16, conhecido de todos nós. Isso aqui foi conversando com o pastor Michael essa semana, me veio de lembrar os irmãos disso. João 3,16. Coloca para mim, por favor. Ali vai dizer o seguinte, irmãos. Em João 3,16 diz assim, ó. A maior explicação, por quê? Por quê? Maior explicação. Maior ser Deus, porque Deus. Maior mandamento, amou. Ame. Maior alvo, o mundo. Nesse sentido da evangelização, da missão, de buscar e salvar o perdido. Maior intensidade, de tal maneira, além, de tal maneira. Maior dádiva, que deu. Estão acompanhando? Maior expressão, o seu Filho unigênito. Maior abrangência para que todos os que se arrependerem, os que crerem, se arrependerem, que todo homem chegue ao arrependimento, é a vontade de Deus. Maior condição, que nele crê, imperativo, creia, crer. Maior condenação, perecer, para que não pereça, e perecer, perdição, inferno, maior condenação. Maior conquista, mas receba de Deus, esse aspecto de Cristo, em Cristo. Maior esperança, a vida eterna. Então, nós estávamos falando de abrangência, pastor.
E esse irmão aqui, o João, né? Apóstolo João, talvez em um versículo que é a mini pregação de todo o evangelho, a gente consegue enxergar isso. Pastor Michael, pode vir, eu só quero ler mais uma coisa, mas pode vir para o meu lado aqui, se tu quiseres. Cristo é o caminho. Eu quero ler esse texto aqui, não é meu, mas eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso, irmãos. Cristo é o caminho. Os homens sem Cristo são como Caim, errantes pelo mundo. Cristo é a verdade. Sem ele, os homens são enganadores, tal como o diabo, que desde a antiguidade peca e mente. Cristo é a vida, e sem ele os homens estão mortos dos delitos e pecados. Cristo é a luz, e sem ele os homens estão em trevas, obscuros, sem comunhão, e não sabem para onde vão, ficam se batendo. Cristo é a videira. Os homens que não estão em Cristo são ramos cortados e preparados para o fogo. Dura verdade. Cristo é a rocha. E os homens que estão construindo, que cavaram profunda vala e estão edificando sua casa em Cristo, a rocha eterna, eles não serão arrastados pelas torrentes, pelos ventos, pelos ciclones, pelas tormentas. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o autor e consumador da fé, da vida. E aquele que começa e aquele que conclui toda a sua obra e sua salvação para o propósito eterno de Deus. Quem não tem a Cristo não possui o princípio do bem, e a sua infelicidade não terá fim. Ó bendito Jesus, seria melhor não existir do que viver sem ti. É melhor não nascer do que morrer sem ti. 1000 infernos não são piores do que a eternidade sem ti. Isso aqui foi escrito por um irmão chamado Joe Owen, 1916. Tem uma parte de um versículo só que eu acrescentei, da palavra de Deus, mas esse texto é bem conhecido e é um texto bem propício da nossa condição, né? Nós que ofendíamos, nós que hoje não somos mais ofensores, mas somos amados, porque Deus nos ama, irmãos. Ele nos recebe, Ele nos aceita, mas Ele se recusa a nos deixar no nosso estado. Ele quer nos transformar dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, a imagem e semelhança de Cristo, seu Filho. E essa é a verdade de Deus. Entre outras coisas, eu queria compartilhar isso com os irmãos, que nós possamos ter a nossa vida pautada na vida de Cristo, crivada nele, que é a rocha, irmãos, que é o nosso justo advogado, que não nos deu o que nós merecíamos, mas nos deu aquilo que Deus propôs nele, a salvação e propósito. Amém? Glória a Deus.